Agora nós vamos conversar como você pode utilizar esse cronograma de estudos da melhor forma possível para você. Porque quando o Leandro usou esse cronograma de estudos, na época dele, em 2021, ele tinha 6 horas disponíveis por dia para estudar. Ou seja, o cara pegava 6 horas líquidas de estudo por dia. Que não for hora bruta, dá tipo umas 8 a 9 horas no mínimo que ele estudava por dia. Isso era a realidade dele na época. A sua pode ser completamente diferente. A minha mesmo, não dá para fazer isso. Eu tenho hora disponível entre 2 horas e meia a 4 horas por dia. Esse é o meu máximo de estudo e é uma boa média de estudo por dia. Então, pensando nisso, a gente fez esse cronograma de estudo para vocês de forma mais adaptada. Então, bora lá para vocês verem como está o cronograma. Estamos aqui na aba de planejamento de estudos. Vou baixar o planejamento com vocês para vocês verem como é o passo a passo. Assim que você baixar o planejamento de estudos, o que eu aconselho que você faça? Que você tenha, na verdade, antes de baixar, que você tenha o tempo determinado de estudo por dia. Ah, eu trabalho de 8 da manhã até 6 da noite. Eu trabalho no centro, por exemplo. Então, baseado nisso, você vai ter a sua disponibilidade prévia. Ah, o seu trabalho de 8 da manhã, então eu vou ter que acordar de 5 da manhã, conseguir 1 horinha e meia de estudo antes de começar a trabalhar, e quando eu chegar, eu termino o meu planejamento. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. Basta só buscar. Então, tá aqui o planejamento. Assim que você baixa aí, vocês já viram isso aqui. Aqui é a apresentação de Leandro. E como o planejamento, também tem uma explicação prévia aqui que você vai ler para poder ficar ligado como é. Ao que acontece? Temos aqui a missão 1, missão 2 e missão 3. Esse planejamento aqui, ele foi baseado no que Leandro fez em 2021 para passar na PM Ceará e fiz essa pequena adaptação. Ele, na época, tinha 6 horas de estudo disponível por dia. Eu fiz esse planejamento pensando em uma média de mais ou menos 3 horas por dia, no mínimo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tem o TME, que é o tempo médio de estudo. 1 hora e meia de estudo que você vai ter disponível para poder estudar. Aí, isso na matéria de direito de português. Em direito constitucional, que é a sequência, a gente também tem 1 hora e meia. E tem as explicações, ó. Tópico 1 de 4. Ou seja, a gente, com a experiência que a gente tem em estudo para concurso, presume que você vai demorar no mínimo 4 ciclos de 1 hora e meia para encerrar todo esse conteúdo aqui de direitos e garantias fundamentais. Normal. Mesma coisa para o português aqui no início. Ó. A gente já começa com as funções da classe de palavras, ou seja, morfologia. A gente sabe que são 10 classes de palavras e demoram um certo tempo para ser estudado. Algumas classes são bem bestinhas, numerais, artigos, adjetivos, são classes pequenas, interjeição nem se fala. Mas outras, como pronome, verbo, conjunção, são classes de palavras muito importantes e que demoram um certo tempo para ser trabalhado, para você maturar a ideia na sua mente. Então, pensando nisso, a gente colocou um ciclo um pouquinho maior. Porque quando você tiver aí com o seu planejamento de estudos já pronto aqui, feito é o nosso, e tiver com o seu curso, por exemplo, você estuda por um determinado cursinho e lá tem 10 aulas de morfologia. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essas 10 aulas e vai ter que encaixar em 4 ciclos de estudo. Ó, Bruno, eu já sou bom em morfologia e acabei vendo essas 10 aulas aí em 2 ciclos. Sobraram mais 2. O que é que eu vou fazer? Somente questões. Você tem que saber fazer essa adaptação no estudo. Ah, eu sou muito bom em raciocínio lógico. E eu vi aí, Bruno, que você colocou 2 ciclos de estudo para raciocínio lógico de um determinado assunto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já sei todo o assunto, sou professor disso, por exemplo. Feito é o caso de um colega meu, ele é professor de raciocínio lógico. Aí ele perguntou o que é que eu tinha que fazer quando chegasse na matéria dele. Eu disse, ó, você vai estudar, porque só porque você é professor não significa que você vai deixar a matéria de lado, você sabe muito bem disso. E quando você já sabe que termina esse ciclo em menos de 2 ciclos, por exemplo, então você vai estudar ele em um e no outro você faz somente questões da banca, preferencialmente, já que a IDECAN é a realizadora do concurso da PM Ceará agora. Mas, se caso não tenha, já que é uma banca relativamente nova, você dá uma adaptada, procura bancas similares. Então, vai sabendo fazer esse jogo aí. Aí o que acontece? A gente tem aqui as missões. O que é que eu aconselho para você? Que você faça 3 missões por dia. Porque se você fizer 3 missões por dia, em 40 dias você vai fechar o edital da PM Ceará. Simples. Você vai seguir essas 3 missões por dia, de domingo a domingo, sem errar, sem pausa, e em 40 dias você fecha o edital. Leandro fez isso e fechou. Ele fechou em 40 dias o edital, seguindo isso aqui. Só que para ele era um pouco mais intenso, que ele fazia 2 horas por matéria, a depender do dia, e tinha matéria que era muito bestinha, ou que ele era muito bom, por exemplo, direito penal, o cara sempre foi muito bom. Então ele estudava meia hora, 1 hora, no máximo, somente questões, e ia para o próximo. Ele fazia esse jogo de eu peso aqui e alivio do outro lado.
isso é muito importante você ter essa consciência estudantil, para assim dizer, né? Então, saiba fazer isso. Ao que vai acontecer? Temos aqui missão 1, missão 2, missão 3. Hoje, digamos que hoje é segunda-feira. Você pensou hoje. Aí, fez essas 3 missões. Quando for na terça-feira, você vai fazer a missão 4, a missão 5 e a missão 6. Simples. E esse planejamento, ele está totalmente alinhado. A cada 21 missões, recomeça a primeira. Então, se você for fazer um planejamento de estudos aí, uma tabelazinha de estudos, feito eu tenho aqui a minha, aí você só vai colocar lá. No dia 1, deixa eu colocar aqui para vocês. O dia 1 foi português, constitucional e criminologia. Daqui a 21 dias, isso vai recomeçar. Então, vou até mostrar aqui. A sequência de matérias que eu coloquei foi 3 matérias por dia. Então, como é que vai ficar? Vai ficar português, constitucional e criminologia no primeiro dia. No segundo dia, raciocínio lógico, segurança pública, penal e militar. Ou seja, a gente vai passando aqui, ó, vou deixar descendo para vocês irem vendo. A partir do dia, aqui, administração pública. Aí vai ser administração pública, direitos humanos e história. Aí assim vai. Todo planejamento, 3 matérias por dia. Quando chegar no último dia do planejamento, dessa semana 1, aí vai recomeçar na semana 2 a mesma sequência de matérias. Então, fica sempre assim. Você que já está aqui dentro da plataforma do projeto da PM Ceará, o Reta Final, fica ligado aí que abaixo do planejamento 1 tem o 2, o 3 e vai até o 6. E tem as datas respectivas ao lado. Então, caso não esteja disponível para você ainda, fica calmo, que quando chegar nessa data específica, você acessa e já vai estar lá disponível. A gente ia colocar a liberação semanalmente, mas aí, porque tem gente que é mais acelerada, então eu pensei, não, vou colocar a liberação a cada 2 dias, um cronograma. O cara não vai estudar 21 missões de estudo em 2 dias. Mas eu fiz essa ajudinha aí para vocês para poderem imprimir também com mais facilidade. E se tiver alguma alteração, a gente também tem tempo de fazer isso. Por isso que tem esse prazo um pouquinho maior aí para vocês. Então, esse é o modo que você deve utilizar o cronograma de estudos da PM Ceará. Esse aqui é Leandro, está lá tirando serviço faz 14 dias, não tira pausa por nada, mas essa é a vida que a gente está buscando. Essa é a vida que nós concurseiros desejamos ser concursados, ser da Polícia Militar, Polícia Civil, não importa qual seja o cargo final que você quer. O que importa é que a gente tem que pagar o preço agora, porque as oportunidades estão surgindo agora e só são essas. Depois que acabar essa aqui, vai vir uma seca muito grande de concurso policial e a gente não pode ficar à mercê disso. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tem um campo de comentários para você deixar. Bruno, não entendi o que você falou sobre isso. Eu vou responder o mais rápido possível e a gente se vê nos próximos vídeos para conversar sobre PM Ceará e todo o projeto da PM Ceará que a gente está seguindo aqui. É isso aí, valeu!